Vamos da igreja com a paz do Senhor. Sou eu aqui, irmão Mar. Vou trazer uma palavra, né? Trazer uma palavra para os irmãos aqui, para a meditação dos irmãos. Eu vou estar gravando aqui, né? Vou gravar eu aqui. Vamos da igreja com a paz do Senhor aqui, irmão Mar. Vou estar trazendo aqui uma mensagem aqui para colocar no canal, né? Tanto tempo que eu não posto um vídeo lá, né? E eu vou estar colocando aí um vídeo ainda no canal. Estou falando um pouco baixo porque ainda é cedo, né? E vou estar trazendo a palavra aqui para a meditação dos irmãos. Aqui no livro de Mateus, ó. Vamos falar sobre aqui a vocação de Mateus. O livro de Mateus 9:9. Aí vai falar assim: e Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Uma pergunta. Jesus, porém, ouvindo, disse: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Os doentes precisam de médico, né? Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia. Então nós devemos ter misericórdia, né? Uns pelos outros. E devemos ter misericórdia, aprender, né? Aprender a suportar, né? A amar, tudo ama, tudo sofre e tudo suporta, né? Suportar uns aos outros, né? Não ser melhor que ninguém, não julgar, né? Não julgar, não apontar. Se o irmão cai, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus, né? É a aprovação que nós temos na nossa vida, né? Então devemos ter o que? Misericórdia, né? Aqui, ó. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia. Quero e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então Jesus, ele veio para os pecadores, né? Olha, porque eu não vim para chamar os justos, aqueles que estão na presença de Deus, né? Os que estão na presença de Deus, né? Eles já são justificados pelo sangue, né? Lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, né? Aí Deus vem dizendo: mas os pecadores ao arrependimento. Então Deus, ele veio para os pecadores agora, né? Que estão lá perdidos, sem direção, né? Então esses nós devemos ter misericórdia, né? Devemos ser temperantes, né? Ter misericórdia deles, dar uma palavra, né? Uma palavra de conforto, porque muitos deles foram magoados, né? Com palavra dura, palavra pesada, né? Para magoar mesmo.
né, confundido lá dentro, enganado, iludido, e aí se aborreceram e saíram da presença de Deus, né? Muitos saíram da presença de Deus, né? Então, Deus manda que a gente tenha misericórdia, né? E de aprender o que significa misericórdia. Temos que ter misericórdia. Bem-aventurado sois aqueles que é misericordioso. Então, devemos, né, entender o próximo, né? Devemos aprender, né, a entender o nosso próximo, né? O sentimento do nosso próximo, sentir a dor, as dores, né? Porque Jesus, ele sentiu as nossas dores na cruz do Calvário, né? Os nossos pecados, entendeu? Nossas falhas, nossos erros. Jesus, tudo isso ele sentiu, né? Então, realmente, Deus, ele teve misericórdia, né? Porque tudo que aconteceu ali naquela cruz ali, com ele era para ser com nós, né? Nós, seres humanos, pecadores, né? Então, Deus, ele teve misericórdia para que nós não perdêssemos a nossa salvação. Jesus, ele foi na cruz do Calvário e levou todos os nossos pecados. Então aqui teve a misericórdia. Então nós devemos vigiar, né, nos mínimos detalhes, né? É o que eu tenho aprendido essa semana, né? Porque muitas das vezes nós pecamos nos mínimos detalhes, né? Numa palavra que nós falamos, muitas das vezes, né? A gente fala algumas coisas da nossa vida e muitas das vezes não é para falar, porque devemos vigiar com a nossa língua também, né? Devemos vigiar com tudo que nós vamos falar, né? E é isso daí, né? Devemos ter misericórdia, né? Dar aquele que caiu orar, ajudar ele em oração, porque ele carece das nossas orações, certo? O que está caído, ele carece das nossas orações. Por mais que ele tenha te afrontado, te xingado ali, né? Te julgado ali, mas ele depende das nossas orações. Então não podemos virar as costas, né? Devemos amar, né? E perdoar ele, porque sem o perdão a gente perde a salvação automaticamente. Ele sobe e eu fico. Então devemos amar, perdoar, ter misericórdia aqui, ó. Misericórdia. Aprender o significado da misericórdia. Temos que aprender a saber o significado da palavra misericórdia, né? E ajudar os pecadores, ó. Assim como Deus nos ajudou a sair do lamaçal do pecado, nós devemos ajudar eles, os pecadores, tá vendo? Ao arrependimento. Devemos ajudar os pecadores que estão presos, que estão sem força para sair do pecado. Então devemos ajudar eles, né? Devemos sentir, né? Devemos sentir a dor que ele está sentindo, igual Jesus sofreu no nosso lugar. Então essa é a experiência que eu tive, né? Foi a experiência que eu tive e eu aprendi, né? Graças a Deus, conversando, que a gente vai aprendendo. Não devemos ser melhor que ninguém, né? Não podemos ser melhor que ninguém, né? Não podemos ser melhor que o A, que Detrano, fulano, ciclano. Não devemos ser melhor que o líder, né? Que o segundo vice. Não devemos ser melhor que ninguém. Não devemos também voar nos outros, né? Isso foi o que eu tenho aprendido, né? Esses dias aí, conversando, meditando no Senhor, eu tenho aprendido mais coisas novas, né? Aprendido que é o verdadeiro amor, né? Suportar, né? As perseguições. E é isso aí, Deus vai ensinando, Deus vai dando temperança a cada um de nós, né? Então essa é a palavra que eu trago para os irmãos. É Mateus capítulo 9, versículo 9. A vocação de Mateus, um publicano, né? Cobrador de impostos, né? Mateus, um cobrador de impostos, e Jesus chegou até ele e falou: vem, segue-me. E ele seguiu Jesus, né? Então que os irmãos possam ficar com essa palavra, que essa palavra possa chegar até os irmãos, né? Os irmãos possam meditar no dia a dia, porque os dias são difíceis, no mundo tereis aflição, né? E devemos entender, né? Muitas vezes os irmãos estão passando um processo dentro de casa, sem trabalho, né? As portas de emprego estão fechadas para ele. E muitas das vezes nós julgamos, né? Porque não sabemos o que ele está passando ali, né? Só Deus sabe o que ele está passando, né? Então, né? Essa é a palavra aí de hoje, né? Que eu trago para os irmãos e deixo na meditação dos irmãos.
para os irmãos refletir realmente, né, sinceramente ali, em verdade, né, em espírito, em verdade, meditar nessa palavra e sentir, né, e ver o que o teu próximo, que o nosso próximo está passando, a dificuldade. Eu sei que é difícil, né, o irmão se colocar no lugar daquela pessoa, né, para ver o que realmente ela está sentindo, como se a pessoa se colocasse no lugar de Jesus Cristo na cruz do Calvário e sofrer, né, sentir a dor que ele sentiu, né. Então devemos fazer isso, né, sentir a dor do próximo, né, se preocupar com o próximo, não deixar passar, igual muitos fazem, né, deixa passar para lá, deixa para lá, não se preocupa com ele não, porque o irmão que tá assim porque quer. Muitas das vezes o irmão ele fica daquela forma porque ele quer, né? Que ele quer ficar, né? Mas se tiver uma pessoa que saiba dar a palavra, né? Uma palavra de força ali para levantar, ele vai se reerguer de novo. Então essa palavra aí que eu deixo para os irmãos, Deus abençoe. Deus possa dar força e entendimento, né? Da palavra, do Espírito também. Que a palavra é a maior revelação, né? Da boca de Deus é a palavra, né? A nossa espada, a Bíblia, né? Então devemos meditar no Senhor. Deus possa abençoar cada um dos irmãos. Só até aqui eu agradeço a rica oportunidade.